Olá, eu sou o pastor Pedro Vieira, missionário no sertão paraibano e o responsável pela aula de hoje. A intenção dessa aula é apresentar um pouco da realidade do Evangelho aqui para os lados do sertão, com algumas informações sobre a cultura local, bem como desafiar e instruir nossas orações e ações. Mas para isso, vamos primeiro abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos de 16 a 23. Caso você não esteja com a sua Bíblia disponível, eu deixo aqui na tela o texto para nós. Está escrito: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: Poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes ao ouvido, coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: Ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Bom, vamos orar um pouco. Senhor, agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de entender um pouquinho mais da sua santa palavra e também daquilo que o Senhor tem a nos dizer a respeito do povo aqui no Nordeste brasileiro. Eu te peço que o Senhor nos oriente, nos guie e que seja uma aula proveitosa para todos nós, tanto para mim, que estou a ministrar, quanto também aos meus irmãos que estão vendo esse vídeo. Que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, daqui a pouco a gente volta a esse texto bíblico que nós lemos, mas primeiro eu quero apresentar para vocês algumas informações sobre o sertão e, a partir dessas informações, fazer uma ponte para o texto que nós lemos. Primeiro, antes de mais nada, quero fazer um esclarecimento. Talvez você não lembre das suas aulas sobre geografia do Brasil, então a gente vai refrescar um pouquinho a nossa memória aqui. Nós sempre ouvimos as expressões sertão, semiárido e caatinga vinculadas à região nordeste do Brasil, né? E muitas vezes tratam essas palavras de maneira meio que sinônima, né? E elas não são sinônimos, apesar de estarem intimamente relacionadas, tá? A palavra sertão, ela tem mais um valor vinculado à área geográfica da região Nordeste, que fica entre o agreste é isso aqui, ó, essa camadinha, essa área lilás aqui, tá bom? E o meio norte, aqui vai ter as marcas dos cocais, que é a transição para a floresta amazônica, tá? No meio, entre o agreste e o meio norte, nós temos a região chamada de sertão, essa parte em vermelho aqui, né, avermelhado, né? Nesse mapa ao centro. Já a palavra semiárido, tá? Ou semiárido nordestino, é uma referência a uma zona climática quase desértica, daí semiárido, né? Quase desértica, que pega quase toda a área do sertão. Veja, aqui nós temos o semiárido, tá vendo? Essa zona todinha aqui é o semiárido, tá? Ela pega mais do que a área do sertão, porque ela pega um pouco da área que é tratada como meio norte. Veja, aqui
é o meio norte, mas o semiárido também pega. Isso aqui é o Piauí, né? O oeste do Piauí. Então, o semiárido pega quase todo o Piauí, mas não todo, né? Da mesma maneira, apesar do sertão pegar todo o oeste baiano, o semiárido não chega no oeste baiano. Na verdade, essa área aqui da Bahia é cerrado, como Goiás, como Tocantins, tá bom? Essa área é de cerrado. Então, em questão de clima, o semiárido não pega todo o chamado sertão, apesar daqui ser sertão e o morador daqui ser chamado de sertanejo, oeste da Bahia. Tecnicamente, o clima aqui é diferente, tá bom? Faz parte do bioma não da Caatinga, mas do Cerrado brasileiro, tá? Da mesma maneira, o semiárido não pega só o Nordeste, é quase todo no Nordeste, mas ele também pega um pouquinho do norte de Minas, tá? Então, como você pode ver, nem sempre que a gente fala de sertão, nós falamos de um semideserto, e nem sempre que nós falamos de um semideserto, do semideserto brasileiro, nós estamos falando do sertão. E como eu já dei uma dica, a palavra caatinga se refere ao bioma dessa área do semiárido, né? A fauna, a flora, o tipo de solo, entre outros dados do bioma. Enfim, nós, né, aqui trabalhamos no estado da Paraíba. Ele fica quase todo dentro da área do semiárido do estado da Paraíba, como você pode ver. Trabalhamos na cidade de Itaporanga, que fica nesse cantinho aqui. Tanto é sertão como semiárido e caatinga, é onde nós estamos localizados aqui no estado da Paraíba, bem próximo da divisa com o Ceará. E por falar na Paraíba, nós temos aqui o mapa, tá? Na verdade, nós ficamos bem nessa área aqui, o chamado Vale do Piancó. Deixa eu só destacar para vocês essa área em vermelho aqui. Itaporanga, que é a cidade onde nós ficamos, fica bem aqui, Itaporanga. Ela é a maior cidade daqui do Vale do Piancó, ao todo são 20 cidades. A maior parte da população da região é dependente de programas estatais de assistência social e o índice de analfabetismo ou de subescolaridade é muito elevado, especialmente entre as pessoas mais velhas, tá? E também nas áreas mais ao interior, tá? É realmente um grande desafio, é uma região pobre, não é uma região extremamente pobre, existem lugares mais pobres dentro do sertão brasileiro, tá? Especialmente se você ir para o lado do Piauí, alguns lugares na Bahia, algumas regiões específicas entre os quilombolas, né? Você vai ter regiões que sofrem ainda mais com a pobreza. A região aqui não é assim tão pobre, apesar de ser bastante dependente de ações governamentais, como essas bolsas, né? Auxílio Brasil, Bolsa Família, enfim, o nome que o governo atual quiser dar, né? Então, essa é a situação socioeconômica da região. Tá? Nós atuamos aqui, tanto eu quanto a minha esposa Mariana, no apoio às igrejas locais. Eu dou aulas no Seminário Sertanejo da Missão Juvep, dando treinamento, né, para os obreiros, para os futuros obreiros daqui, mas também damos fortalecimento de igrejas através de cursos, através de outros serviços, né? E um trabalho que a gente faz bastante também é aconselhar aquelas pessoas que estão em lutas e sofrimentos, né? Nós temos um trabalho bastante presente de aconselhamento bíblico na região. Esse tem sido o nosso maior esforço nesse contexto, né, de pobreza, nesse contexto de baixa escolaridade, né, que nós temos servido às igrejas daqui do Vale do Piancó. Além da pobreza e da baixa escolaridade, a igreja sertaneja também enfrenta o problema de ser uma igreja pequena. Como nós podemos ver nesse mapa,
Essa é a região menos evangelizada do país, com diversas áreas com, no máximo, 15% de crentes. Então, 85% das pessoas desconhecem o Evangelho ou rejeitam o Evangelho, e no máximo 15% fazem parte aí daqueles que se identificam com Cristo como seu único Senhor e Salvador. Muitas dessas áreas têm a população evangélica com menos do que 5% de pessoas convertidas a Cristo Jesus. Veja só, se você verificar no mapa, o tamanho da mancha com pessoas, com áreas com menos de 15% ou até 15% de crentes. As áreas roxinhas são as que têm mais crentes, as amarelas e vermelhas são as que têm menos, tá? Nós estamos mais ou menos por aqui. E é uma região feita basicamente de municípios com 5 a 10% de cristãos e com alguns poucos até 5% de cristãos. 95% das pessoas desconhecendo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E às vezes as pessoas pensam, será que no Brasil tem algum lugar que nunca ouviu falar de Jesus Cristo? Infelizmente, tem pessoas, e até quase que folclórica essa frase, mas ela é verdadeira, acontece com certa frequência. Ao pregar, principalmente nas localidades mais ao interior, ao perguntarmos se a pessoa conhece Jesus Cristo, tem pessoas que nos respondem assim, não, ele não mora aqui, como se achasse que estivéssemos falando de alguma pessoa que atual, uma pessoa que residisse como se estivéssemos procurando por alguém ali. Infelizmente, tem pessoas que jamais ouviram a respeito de Jesus Cristo, e os que ouviram não sabem exatamente o que Cristo foi fazer na cruz por elas. Né? Sabe que Jesus Cristo morreu na cruz, mas não sabe o porquê disso. Então, essa é a realidade dessa área todinha, que pega aqui desde de Minas Gerais até o Ceará, Piauí, Maranhão, né? É uma região bem pouco evangelizada e que precisa dos nossos esforços. Existe também no Rio Grande do Sul algo similar, em menor proporção, mas lá existem mais cidades classificadas como não alcançados do que no Nordeste. Nós vamos mostrar no próximo slide. Veja aqui, esses são os menos alcançados dos menos alcançados municípios do Brasil. Tá? Aqueles onde estão em amarelo, tá? Tem uma população de cristãos de 2 a 5% da cidade. É muito pouco. Veja como a Paraíba tem bastante cidades nessa situação. Também aqui em Alagoas, Pernambuco, Sergipe, no Piauí, né? E também os municípios onde são os não alcançados, pouco alcançados de 2 a 5%, e os não alcançados, esse é um dado do site comoouvirão.com.br, você pode verificar essa estatística lá, tá? Tem mais dados a respeito do Evangelho no Brasil, mas esse é o mais preocupante de todos, né? Veja só, não alcançados. Nenhum crente há no máximo 2% de crentes na cidade. Nós temos algumas cidades aqui no Piauí, na Paraíba também, não aqui na nossa região, na nossa região não tem nenhuma cidade com menos do que 5%, menos do que 2% de crentes, tem algumas com 5%, mas não com menos de 2%. E no Rio Grande do Sul você também tem algumas. Minas Gerais, uma, né? E no Rio Grande do Sul tem algumas também lá. Lá tem menos cidades no total nessa situação, mas as piores cidades estão lá, né? Em número de cristãos. Então, veja essa situação do sertão brasileiro. Você tem muitas cidades com menos de 5%, né? E nós rotulamos essas cidades, né, como cidades pouco alcançadas, né? Algumas cidades aqui do lado, como Emas, né, tem pouquíssimos membros. Nós
Nós tivemos ministrando cursos lá, tem pouquíssimas igrejas. Até onde eu sei, tem 3 igrejas, alguma coisa assim lá. E as 3 são pequenas, numa cidade de 3.000 habitantes, né? Então, essa é a realidade pro lado de cá. O sertão lidera com folga, com muita folga, a estatística dos pouco alcançados, né? E a religião dominante aqui no sertão é o catolicismo romano. Na verdade, a hegemonia dessa religião é mantida tanto pelos numerosos praticantes, e de fato tem muita gente praticante da religião católica romana, como também pela tradição familiar e pela identidade cultural do sertanejo. É comum que o sertanejo desconheça as diversas narrativas e doutrinas bíblicas, apesar dele ser católico, mesmo quando ele é um praticante do catolicismo, tá? E ainda mais comum que eles rejeitem a evangelização, dizendo coisas como: meu avô era católico, meu pai era católico e eu vou morrer católico. Eu já vi isso pessoalmente, já vi inclusive um senhor gritando no meio da rua, amaldiçoando cristãos. Isso aqui mesmo em Itaporanga, tá? Uma cidade grande para os padrões da região, temos 25.000 habitantes aqui, na verdade 23.900, mas mesmo na cidade maiorzinha, né, na região, você vê pessoas no meio da rua gritando que filho, ele gritava assim: filho meu nenhum vai se tornar crente, e ele esbravejava no meio da rua. Eu não sei o que aconteceu, na ocasião eu não estava numa evangelização nem nada, isso foi uma situação no meio da rua, e ele esbravejava dizendo que nenhum filho dele iria se tornar crente, que ele não ia permitir. E aqui a tradição familiar é um negócio forte. Se um pai diz uma coisa, os filhos ouvem, tá? Eles realmente ouvem os seus pais, respeitam muito, né? Também é visível como as diversas festividades católicas, especialmente as festas juninas, né? São Pedro, São João, né? Elas têm um papel importante em manter a identidade cultural do sertanejo ligada à Igreja Católica Apostólica Romana. Mas como levar o Evangelho de Cristo Jesus diante desses desafios, né? O texto que nós lemos no início nos dá a direção de como levar o Evangelho da salvação em Cristo Jesus para a cultura sertaneja, e não somente para a cultura sertaneja, mas qualquer outra cultura. Vamos ver? Vamos lá. Quero que você me acompanhe nesse slide aqui. Paulo, ele diz, o texto fala lá no versículo 16: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. O sentimento de detestar a idolatria é um negócio que é necessário em qualquer cristão que quer pregar o Evangelho. Veja, nós não estamos pregando o Evangelho para acrescentar alguma coisa importante na vida das pessoas. Nós pregamos o Evangelho porque as pessoas substituem a adoração a Deus por adoração a outras coisas. Seja no contexto sertanejo, seja em qualquer outro contexto, é isso que acontece. Uma substituição. Isso está escrito lá em Romanos 1, né? Romanos 1, o próprio apóstolo Paulo fala a respeito disso, né? De que eles, conhecendo a Deus, eles rejeitaram a Deus e preferiram adorar a criatura ao invés do Criador. Tá? E isso é algo detestável, e quando nós não temos uma visão correta de como é a cultura onde nós estamos, nós podemos absorver a nossa cultura e ter as mesmas práticas que a nossa cultura, ao invés de detestar a idolatria dela, tá? Toda cultura humana é idolátrica em algum nível. Vai ter algum tipo de idolatria impregnada na cultura. Nós temos a idolatria, dos santos e da adoração de pessoas que muitas vezes eram de fato pessoas santas, segundo o que a palavra de Deus ensina do que é ser um santo, né? Mas aqui atribui-se poderes divinos ou semidivinos a essas pessoas, ora-se para elas, roga-se
em nome delas, né? Enfim, festeja-se em louvor a essas pessoas, né? O que é uma substituição do que deve ser feito somente por Deus. Mas aí na sua cultura, eu também sou paulista, né? Eu sou daí da Baixada Santista, para aqueles que não me conhecem, né? Mas na nossa cultura existe muita idolatria. A idolatria do corpo, a idolatria do sexo, a idolatria dos prazeres de uma maneira geral, dos lazeres, a idolatria do dinheiro. Quantas são as idolatrias que você pode verificar na cultura? E toda cultura tem idolatrias. E se você não tem o seu espírito se revoltando com relação à idolatria da sua cidade, certamente você não conseguirá alcançar, você não pregará para a sua cultura, você apenas reproduzirá o que essa cultura prega. Que mais? Partindo para o versículo 17. Por isso, dissertava, por causa disso, por causa desse espírito revoltado contra a idolatria da cidade, ele dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Então, a motivação para ele pregar para aqueles que já conheciam a Cristo Jesus, tá bom? Gentios piedosos e os judeus que estavam ouvindo ali e entendendo um pouco mais, a motivação para pregar Jesus para essas pessoas que já tinham algum conhecimento de Deus era justamente a idolatria. Mas não somente para eles, mas também pregar na praça, pregar para qualquer um que passasse por ali. Então você tem uma situação em que o detestar a idolatria te motiva a ensinar crente e descrente, te motiva a falar de Jesus Cristo. Se você prega pouco a respeito de Jesus Cristo, provavelmente é porque você não detesta a idolatria. Você não tem um bom motivo para isso. Você não percebe o quanto isso é mal, o quanto a idolatria é má. E por isso você não oferece a resposta de Jesus Cristo para a cultura. Qual era o conteúdo da pregação? E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e aí eu pulando, pois pregava Jesus Cristo e a ressurreição de Cristo, a ressurreição nossa na volta de Cristo, pouco importa. Mas a questão é que o evangelho era a pregação. Ele não precisava de uma técnica, de um conteúdo específico para aquela cultura. Veja que os filósofos epicureus, que eram conhecidos por dar vazão aos desejos da carne, e os estoicos, que eram conhecidos por refrear os desejos da carne, ambos ficaram interessados, dois grupos completamente distintos, eles ficaram ambos interessados pelo evangelho puro e simples. Jesus Cristo morreu e vem para nos buscar. Morreu pelo nosso pecado e vem buscar aqueles que o acolheram como seu Senhor e Salvador. Então, o conteúdo da pregação não é um bicho de sete cabeças. Aquela mesma mensagem que te converteu é a mensagem que vai chamar a atenção tanto de estoicos quanto de epicureus. Continuando. Veja, e com relação ao povo, como era a relação dele com o povo lá? Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, pulando, queremos saber o que vem a ser isso. Veja que eles não o arrastaram, não foi uma briga, não foi nada disso. Essa expressão tomando consigo, levaram, mostra que ele foi de boa vontade. Já que estão me procurando, eu vou aproveitar. Já que estão me perguntando, já que querem saber a respeito, eu vou aproveitar. Ele tinha uma relação de boa vontade para com o povo, apesar daquela revolta interna com relação à idolatria, aquele pecado, ele não transformava isso em algum tipo de atitude negativa com relação ao povo. Ah, seus idólatras imundos, eu não vou me misturar com vocês. Nada disso. Ele estava junto com o povo, ele ouvia o povo e o povo o ouvia. Aquilo que ele falou despertou o interesse das pessoas, elas o chamaram, vem cá, você pode vir explicar melhor para a gente aqui no Areópago? Areópago era o lugar onde se discutia a filosofia, né? E aí ele aceitou e foi tranquilamente fazer a exposição mais pormenorizada do Evangelho para o povo, né? Questão de observação.
Versículo 21. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão de dizer ou ouvir as últimas novidades. Aqui foi uma coisa muito interessante. Paulo ele estava muito atento à cultura local. Ele não estava atento somente para aquilo que havia de negativo, aquela idolatria terrível, aquela coisa ruim, de você ter vários deuses e tudo mais, que eram pura mentira, mas ao invés de se focar somente nisso, ele também estava interessado em outras características. Era um povo curioso, um povo que queria saber mais, que queria discutir mais sobre as coisas. E o discutir, o estar curioso em si mesmo não é ruim. Você está querendo aprender, você está querendo saber, de repente eu vou encontrar aí a solução para um problema em que eu tenho pensado, conversando com outra pessoa, ouvindo outra pessoa. Essa era uma característica positiva dos atenienses que Paulo, ao observar, usou a seu favor, usou para poder levar o evangelho. E olha só a disposição. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Eu quero fazer aqui um parênteses para nós. Vocês já devem ter ouvido, talvez você já, como eu, já deve ter falado isso. Eu já falei isso diversas vezes, mas eu digo para você, se você já cometeu esse erro como eu fiz no passado, pare agora. Pare de ficar criticando religiosidade. Religiosidade não é algo ruim em si mesmo, tá bom? Existe a verdadeira religião e a falsa religião. A Bíblia não é contrária à religião, é contrária à falsa religião. Nós ouvimos, inclusive, Jesus Cristo não é religião. Jesus Cristo... Gente, religião é uma religião sim, só que é a verdadeira. É isso que a palavra de Deus ensina. O escritor bíblico Tiago, ele fala, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala que a verdadeira religião é essa: socorrer os órfãos e as viúvas em suas necessidades e guardar-se incontaminado deste mundo. Então veja que existe a verdadeira religião. A verdadeira religião, ela te leva à santidade. A verdadeira religião, ela te leva à prática das boas obras. A falsa religião vai falsificar tudo isso aí. Vai fazer com que essas coisas girem em torno de nós, traga exaltação para o nosso nome, tá? Faça com que a falsa religião nos leve à soberba, nos leva a nos acharmos merecedores de alguma coisa da parte de Deus, enquanto a verdadeira religião nos leva em agradecimento à salvação que obtivemos em Cristo Jesus, socorrer os necessitados e viver uma vida santificada diante de Deus. Religiosidade não é algo ruim. Religiosidade é algo muito bom. Mas como tudo na vida pode ser distorcido ou usado da maneira correta. Pode ser uma maneira de você idolatrar falsos deuses, ou pode ser a maneira de adorar o verdadeiro Deus, ok? Paulo, ao olhar a religiosidade dos atenienses, se ele fosse na onda do nosso evangelicalismo atual, ele diria: vocês são muito religiosos, eu não quero pregar religião, eu quero pregar para vocês Jesus Cristo. Jesus não é religião. Ele não faz isso. Ele fala: olha, eu vejo que vocês são muito religiosos. E essa frase, ela vem carregada de um tom elogioso, tá bom? É uma coisa positiva. Veja, ele estava vendo estátuas de deuses, mas ele olhou isso como algo positivo, porque eles tinham um olhar, os atenienses tinham um olhar para mais do que essa terra, para mais do que essa vida. Quantos de nós temos que lidar com culturas secularizadas? Aqui nós não temos uma cultura secularizada, aqui é uma cultura bastante religiosa. Mas e você aí em São Paulo?
Você não tem que lidar com uma cultura secularizada que deixa os assuntos religiosos de lado. Isso é coisa de foro íntimo, não tem nada a ver conosco, não tem espaço para discussão. Veja o problema da gente deixar a religiosidade de lado. Nós não temos que combater a religiosidade. Nós temos é que ensinar a verdadeira religião. É isso aí. Vamos. Ok. Então, ao pregar para o sertanejo, nós temos o dever de ficar revoltado com a idolatria dominante. Esse aqui é uma das maiores estátuas de Cristo, do Cristo Redentor no Brasil, tá? Ela fica aqui em Itaporanga, atualmente é a quarta maior, era a terceira, mas aí lá no Rio Grande do Sul inaugurou recentemente uma maior do que essa, né? Que na verdade é maior do que o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Essa aqui é o monumento Cristo Rei. A gente já foi lá diversas vezes e acaba que esse lugar é um lugar de peregrinação para os católicos aqui, tá? Como Paulo, a gente não deve parar a nossa revolta contra a religiosidade errada, tá? Contra a idolatria. Nós temos que olhar os pontos de contato entre a cultura e o que o Senhor revela na sua palavra. Veja, o sertanejo, ele tem uma mentalidade muito mais cristã do que secular, ao contrário da em São Paulo. Em São Paulo, a mentalidade é muito mais secularizada do que cristã, ok? Isso aqui é uma ponte para nós, é uma coisa que nos ajuda a conversar com eles. Eles têm muita reverência pelos principais símbolos cristãos. Você dificilmente vai ver um sertanejo zombando da cruz, zombando de Cristo, zombando das coisas cristãs de uma maneira geral, tá bom? Isso é muito comum aí do lado de vocês, né? Infelizmente. Além do mais, eles têm um grande apreço pelos valores familiares bíblicos, tá? Respeito pelos mais velhos, eles têm realmente muito respeito pelos mais velhos. É difícil você encontrar alguém que esteja disposto a desrespeitar os pais aqui, tá? Aqui é muito mal visto esse tipo de coisa. E aí, em São Paulo, por exemplo, já tem menos apreço pelos valores familiares, né? Então, você percebe que, nesse sentido, a religiosidade, tá, traz pontes para nós aqui no sertanejo, e quando nós conversamos, apresentamos o Evangelho para as pessoas aqui, a gente encontra muito mais pontos em comum do que, às vezes, as pessoas pensam, tá? E, como Paulo, nós devemos aprender a nos tornar sensíveis a essas características da nossa cultura, tá? Que tocam no Evangelho e usar isso a nosso favor. E aí Paulo continua. Como que ele faz essa ponte? Olha aqui. Ele, porque passando e observando os objetos de vosso culto, fiquei revoltado e falei, seus idólatras malditos? Não, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Existe uma história a respeito de uma praga que aconteceu em Atena e eles teriam orado a diversos deuses e nenhum deus atendeu as orações dele e a praga ficou muito intensa, muitas pessoas estavam morrendo, sofrendo, e aí eles resolveram orar para qualquer deus que nos atendesse. Basicamente foi isso. E aí, ao cessar a praga, eles disseram que algum deus atendeu essa última oração. Eles não sabiam que Deus era esse e resolveram honrá-lo fazendo um monumento a esse Deus desconhecido, tá? E Paulo não quer saber o que eles imaginam que é esse Deus desconhecido. Mas Paulo sabe que eles não conhecem o Deus verdadeiro. E só um Deus pode ter livrá-los da praga de fato. Só um Deus tem poder de fato para ouvir orações. Só um Deus pode ser com eles. Assim como aqui, só uma pessoa pode fazer chover. Eles oram nas festas juninas, pedindo as bênçãos dos céus para homens piedosos do passado, como Pedro e João, né? Apóstolos Pedro e João.
que não podem atendê-los, mas toda vez que eles são atendidos, eles honram a São Pedro e São João, ao invés de honrar o único que poderia ter dado de fato essa chuva. O Deus que para eles é desconhecido. Essa é a realidade. Nós devemos aprender, então, a fazer a ponte entre a cultura e o Evangelho. E eu pergunto para você, quais pontes você precisa aproveitar? Eu aqui tento aproveitar as pontes que o catolicismo romano nos traz. Mas e você, na sua realidade aí? Quais pontes você precisa aproveitar? Veja, eu vou sugerir algumas para você. Hoje em dia fala-se muito de amor, né? Chama-se qualquer sentimento de amor. Idolatra-se o amor. Alguém já disse que Deus é amor, mas o amor não é Deus. A nossa cultura secularizada do Sudeste, ela usa o amor como desculpa para muitos pecados, tá? O amor é desculpa para relacionamentos ilícitos, relacionamentos sexuais ilícitos. O amor é desculpa para maneiras erradas de educar os filhos. O amor é desculpa para muitas coisas. Então, apresente às pessoas da sua cultura o Deus que é amor, como diz em 1 João. Deus é amor. O amor não é definido pelas nossas ideias de amor. O amor é definido por Deus. Então, mostre o amor. Mostre Deus. Além do mais, generosidade, fala de socorrer os mais necessitados. Isso é um tema comum da cultura do lado do Sudeste, de uma maneira geral, né? Especialmente em brigas de política e tudo mais, você vê que os grupos tendem a lidar de maneira diferente com relação ao tema generosidade. Bom, distribuir aos necessitados é uma coisa bíblica, mas do jeito bíblico, do propósito bíblico para isso. Mas qual é a maior generosidade que as pessoas precisam conhecer? É distribuir sopa para pobre? Não. Isso é bom de fazer, mas a maior generosidade que as pessoas precisam conhecer é do Deus Pai que não negou o próprio Filho por pecadores. E de justiça e tolerância são temas comuns a serem discutidos. E só estou citando esses como ideias para a gente visualizar como fazer pontes. Mas veja, justiça é a justiça divina que interessa. Todas as outras justiças podem ser fake news. Então, a gente deve se apegar na justiça conforme revelada na palavra de Deus. Não existe justiça sem Deus. Aliás, ninguém é justo sem Deus. O justo viverá pela fé. E não é qualquer fé, é a fé em Cristo Jesus. Né? Então, não existe uma justiça à parte daquilo que é revelado na palavra de Deus. Tolerância ao quê? Como? Nós temos um Deus que é paciente, benigno, né? Que é tardio em irar-se. No entanto, dele não se zomba. Ele dá limites para a nossa tolerância e ele nos explica quando nós devemos ser tolerantes. Então, existem muitos pontos da cultura que nós podemos pegar para nós e fazer a ponte para o Evangelho. Qual a ponte que você precisa aproveitar? Que Deus te ensine a aproveitar todas as pontes possíveis ao seu redor. Fique bastante revoltado com a idolatria ao seu redor para você se sentir motivado a pregar, mas não pare nessa revolta. Pelo contrário, transforme essa revolta contra a idolatria numa pregação viva desse Deus desconhecido, esse Deus que a cultura desconhece. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais uma vez o Senhor, através da sua palavra, nos iluminar e nos apontar a direção. Eu te peço que o Senhor nos ensine a falar da sua verdade, falar, meu Senhor, da única verdade, porque o Senhor é a verdade. Ó Senhor, nos ajude a aproveitar as pontes. E eu te peço em especial pelo povo sertanejo.
Ajuda esse povo a conhecer o Deus que eles falam a respeito, mas que eles entendem tão pouco. Que, assim como Jó, eles possam dizer que antes eles conheciam de ouvir falar, mas que agora os olhos deles te veem. E, enquanto isso, usa cada um de nós no processo de falar a cultura. Usa-nos com intrepidez. Em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar a nossa aula, caso você deseje conhecer um pouco mais do nosso trabalho, você pode nos seguir lá no @CT_Casa Amarela, tudo junto, tá? E aí você terá um pouquinho mais das notícias do que acontece aqui no nosso ministério. Deus abençoe a cada um de vocês. Lembre-se de orar por nós, orar pelo trabalho de cada um dos pregadores aqui no sertão, orar pelo fortalecimento das igrejas sertanejas, que são pequenas, mas são valentes. Deus abençoe a cada um.